Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesquianos de Uberlândia. Olá, começa agora Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesquianos de Uberlândia. Mais uma vez na nossa bancada, Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, presidente da associação. Olá, Eduardo. Olá, boa noite a todos. E aqui ao centro, nós mudamos um pouco aqui o nosso estilo de ficar. Ao centro está o nosso entrevistado, que é o Paulo Irineu Barreto Fernandes, professor de Filosofia do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o IFTM. Mas ele não vai falar sobre o IFTM. Por enquanto, não nesse primeiro bloco. Ele vai falar um pouquinho do livro que ele acaba de escrever. Acaba de escrever, já escreveu há algum tempo, né, Irineu? Foi lançado esse ano, em agosto. Mas já escreveu alguns livros. Já escrito algumas décadas quase, já. Né? O nome do livro é Cavando Trincheiras. Isso porque ele serviu o Exército de 85 a 86 em Brasília, e ele vai narrar um pouquinho nesse livro do que aconteceu na sua vida de caserna, durante o tempo em que ele esteve servindo a nossa pátria. Obrigado pela presença, Paulo. Eu agradeço, Gregório, eu agradeço a todos que estão assistindo, Eduardo, é um prazer estar aqui. Eu acho que, antes de mais nada, a primeira pergunta que surge é: o que faz o professor de filosofia escrevendo um livro sobre o Exército? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, então, do contexto em que esse livro surgiu. A cidade de Uberlândia sempre enviou jovens para Brasília durante quase 30 anos, durante 3 décadas, né, de 69 a 90, e em um desses anos eu tive a oportunidade de servir em Brasília. O interessante disso é que, na verdade, pense um jovem do interior. Na verdade, há 25, 26 anos atrás, Uberlândia não era ainda a cidade de projeção que tem hoje, e era uma oportunidade de você conhecer muito mundo, um outro universo, né? A gente foi para um batalhão de polícia do Exército de Brasília. Em 85, Uberlândia devia ter o quê? 220, 250 mil habitantes? Talvez isso, né? Então era uma oportunidade de você ampliar os horizontes. Eu tinha essa vontade de ir realmente e servir em um batalhão que incorporava a cada ano 1.200 soldados do país inteiro. Então nós tínhamos colegas do Paraná, Santa Catarina, Goiás, São Paulo, do próprio Distrito Federal. E desde que pisei, né, no batalhão, sempre essa vontade de falar: aqui tem uma história legal, né? O fato de estar aqui tem uma história. Então, nesse livro, eu estou unindo 3 coisas, assim, 3 paixões. Primeiro, escrever, né? O fato de ter servido o Exército, né? E todo esse aspecto ligado a isso, que é a questão da memória, do tempo, agora, de resgatar histórias. Você quis servir no Exército, ou naquela época ainda não tinha jeito, você tinha que servir? Se me perguntasse assim, você quer ir e fosse condição, eu diria que sim, mas não foi preciso porque fui realmente designado, né? Na ocasião, eram enviados 400 jovens do Uberlândia. Entre todos que eles estavam aqui, né, me parece que em torno de 3 mil na época, eram selecionados os que ficariam aqui e os que iriam para Brasília servir, então, na chamada PE de Brasília, que é o BP-EB. Então, eu estava entre esses que foram para lá. O Eduardo conheceu lá, né, Eduardo? Serviu lá também ou não, Eduardo? Não, serviu no 36. No 36. Então, a gente fazia o alistamento aqui, éramos selecionados no 36º, e parte desses jovens, então, era encaminhado para servir em Brasília, né? E ali a gente teve, então, uma série de experiências que, ao longo do tempo, eu fui percebendo que havia ali uma história interessante, né? Que eu chamo de crônica. Então o livro chama-se Cavando Trincheira, a crônica do soldado Irineu. Na verdade, é uma crônica no sentido maior, mas que é uma coletânea de pequenas crônicas. São pequenos capítulos, cada um conta uma história, que no final você tem um todo, né? Com ênfase em um evento especial, que nós tivemos a oportunidade de, em fevereiro de 86, colocarmos 40 militares em uma moto do Exército, em um evento que foi, inclusive, divulgado nacionalmente. E isso não só pela questão do recorde. E eu até lembro desse feito que... Com certeza, ele foi noticiado. Noticiado. A gente fez várias apresentações. Você estava na moto? Estava na moto. Né? Não. Estava entre os que estão lá em cima. Enganchado na moto. Sofrendo para ficar em cima dela, se equilibrando. Mas assim, o interessante de tudo isso é mais a questão da disciplina, a
a questão de você aprender a trabalhar em equipe. Quanto tempo vocês levaram para conseguir, ou seja, falar assim, estamos prontos para fazer um discurso? Então, nós começamos os treinamentos, embora isso já havia sido feito antes, né? Nós chegamos em 85, mas já tinha mais ou menos uns 20 anos de tradição que o batalhão realizava esse tipo de atividade. Não tão intenso quanto o nosso, que foi esse primeiro recorde mundial. Nós treinamos durante 6 meses, cada vez com um número maior de pessoas. Começamos a nossa época com 20, até concretizar com 40 em fevereiro de 86. Mas era um ponto básico, ou seja, ser bem magrinho. Então, interessante é isso. Porque tinha que ter uma logística para ter esse início. Então, questão de peso, né? Exatamente, equilíbrio, qual que eram os cuidados? Os oficiais estavam sempre atentos, a verdade, que a questão do tamanho, tinha diferença de altura, mas geralmente procurava pessoas de um peso que não fosse, né, muito extremo, e que você pudesse equilibrar. Porque é uma atividade que tem risco, né? Não é uma atividade, não é uma brincadeira. Você pega uma motocicleta 1.200, você prepara ela para receber um peso como este. Então você tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, a questão do equilíbrio. É bom que tenha um peso do lado direito semelhante do lado esquerdo. Não vai ser o mesmo sempre, mas tem que ser semelhante. A motocicleta sempre se desloca com uma mesma velocidade. Em nenhum momento você sobe nela, ela estando estática. Ela começa o movimento com 2 pilotos e um militar, e os outros vão, vão subindo até chegar o momento em que há... E tem que subir ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, as duplas, para não perder o equilíbrio. Então, em qual percurso vocês fizeram? Vamos aproveitar aqui e explorar um pouquinho isso. Claro. Cada evento tinha uma questão assim particular. Por exemplo, nós fizemos eventos em shopping, né, no estacionamento. Você tem um espaço muito reduzido. Quando é uma apresentação militar, você faz um ambiente já com mais espaço. As vias de Brasília são excelentes. Maravilhosas. Então, no recorde mesmo, nós andamos quase 300 metros, porque existe uma questão que era exigida na época. Para a homologação do recorde, seria necessário os 40 militares sobre a moto, elas deslocando independentemente, e que houvesse 100 metros, pelo menos, de deslocamento. Né? Então, nós deslocamos por quase 300, saímos da moto, tudo em segurança, ou seja, está realizado. Mas, como eu te disse, a distância ela dependia muito do evento em questão que ia ser a apresentação, que inclusive ainda é feita até hoje. Né? 26 anos depois do recorde, o batalhão ainda detém esse recorde, só que uma outra turma posterior fez. Receberam medalha hoje pelo feito? Sim, condecorações e tudo. Né? Mas, como está dizendo, o grande fato, e é importante ter escrito isso no livro, porque é um livro que eu também uso muito em aulas, é um livro que eu falo sobre a questão da disciplina, a questão de você ter um trabalho em equipe e coordenação, que é justamente isso que é o mais importante e é o que é mais exigido. A sua turma, Eduardo, vocês subiram na moto, subiram em alguma coisa assim? Ou não, minha turma era só de dentista e médico, era bem light. Não, assim, não teve um recorde assim, de vamos rasgar tantos dentes hoje, assim, tantos tempos. Não, tem Eduardo. Rapaz, na minha época eu nem conhecia fazendo trapo, eu não fui. Você não dava tempo. Agora, Irineu, e você escreveu esse livro há quanto tempo? Então, ele foi escrito, ele foi lançado... Ou foi escrevendo aos poucos, assim, você foi lançado em agosto desse ano, mas é um livro que, como eu disse para você, eu sempre rascunhei essas histórias esperando o momento em que ele pudesse ser escrito. Então, na verdade, ele é redigido já há algum tempo, né, esses capítulos, e lançado este ano. O que eu estava falando sobre a questão da motivação? Né? Além da questão do recorde... Filosoficamente falando agora é o filósofo falando. Então, existe também um ponto interessante que eu sempre coloco, que muitas pessoas perguntam assim, mas a gente fala hoje muito da questão da paz, falar em exército hoje. Na verdade, nós temos uma questão muito importante a ser dita, hoje, que eu também abordo no livro, que é a questão estratégica do Brasil. O Brasil hoje é um país que está, pelo seu crescimento, pelo seu tamanho continental, né? É um país que começa a fazer parte das decisões mundiais. Já é convidado para fazer parte de cúpulas que antes não fazia. Então, precisa também ter um cuidado em relação à questão estratégica do próprio país. E falar, então, nessas questões também traz esse lado, né? Que é o lado de você conhecer, né, o universo ao redor e formar pessoas que sejam capazes de entender essa questão também. Né? Então, há uma questão muito importante aí, que eu abordo no livro, que é a questão da democracia, né? A questão dos valores que são aprendidos, que são ensinados dentro da disciplina militar,
que é basicamente isso que eu coloco. Como eu falo para os alunos, né, existe a escola que ensina você a ler, a escrever, a se comportar dentro de um certo ambiente. Nesse sentido, ter servido, o Exército também serviu como uma escola de formação de caráter, como eu falei com você, de conviver com pessoas diferentes, entre aspas, que têm culturas diferentes, hábitos diferentes, que podem também fazer com que você conheça a si mesmo também, entendeu? Então a gente aborda essa questão. É uma questão, então, fundamental para que você possa, conhecendo a si mesmo, conhecer a sua realidade e os seus limites. Esse exemplo do recorde também é um exemplo de teste de limites. Nós tínhamos colegas, por exemplo, que, a princípio, tinham um certo receio. Na verdade, todos tínhamos receio, né? Até um certo receio é importante. O medo, muitas vezes, nos protege, né? Mas ele não pode ser o extremo. Então, numa situação como essa, você é testado até um certo limite em que você também se conhece, né? Então, há esses elementos nesses capítulos que eu denominei de crônica. E é até interessante você falar disso aí. Nessa turma aí da moto do recorde mundial, lembrando que é um recorde mundial, estabelecido em 1986. Isso, fevereiro de 86. Em fevereiro de 86, no mês que eu faço aniversário. Se quiserem mandar presente, mandem pro e-mail do Eduardo que ele me repassa depois. Mas, Irineu, tinha mais uberlandense nessa turma de 40 ou só você? Não, nesses 40 nós éramos pelo 50% de Uberlândia. Era? 50% de pessoas, inclusive do nosso convívio. Até interessante porque esse livro, ele acabou motivando uma série de encontros e reencontros entre amigos que há muito tempo não se viam, né? Nós, como eu te disse... E naquela época você andava de moto, pilotava moto? Muito mal. Seu pai sabia, sua mãe sabia? Meio assim, nunca fui um exímio piloto de moto. Aprendi a andar normalmente, nunca fiz trepulismo, nunca fiz muitas artes, né? Algumas Não até... empinou moto? Não, isso não. É uma pessoa que é normal, digamos assim, né? Lá era mais uma questão de risco, mais um risco pensado, um risco dentro de uma segurança. É importante dizer isso aí. E depois que vocês largaram o exército, dessa turma de Uberlândia aí, desses quase 20 uberlandenses aí que estavam em cima dessa moto, vocês se reencontraram de novo? Então, tentaram subir uma moto de novo assim nessa turma toda? Hoje existe uma questão muito interessante que o livro também aborda isso, que é o fato da facilidade de você reencontrar pessoas através das redes sociais. Então nós estamos tendo contato com pessoas do país inteiro. Como eu te disse, o batalhão ele recebia pessoas do país inteiro. Então nós temos grupos de veteranos no Paraná, Santa Catarina, Triângulo Mineiro que está sendo formado um grupo agora, no próprio Distrito Federal, né, na região Nordeste, de pessoas que se viram no mesmo batalhão ou em outros batalhões de Polícia e do Exército. Então está havendo uma espécie de um reencontro salutar, porque são grupos de veteranos que se encontram para confraternizar, rever amigos, mas também existe uma questão social envolvida, né? Nós também realizamos trabalhos de aspecto social dentro do âmbito dos nossos veteranos, companheiros, até mesmo extrapolando essas questões. Interessante foi isso, porque alguns colegas que eu não via há muito tempo, alguns até 20 anos, desde que a gente teve essa experiência, ao saberem do livro, entraram em contato via e-mail, telefone, algum tipo de divulgação qualquer, e nós estamos então já reatando, digamos assim, algumas amizades que por algum tempo ficaram aí meio que perdidas, embora nunca tenham sido perdidas totalmente. Mas na moto não subiu? Na moto não. Até agora porque talvez será que o peso de alguns também pode atrapalhar nesse momento? Estamos programando um encontro, porque em maio é o aniversário do batalhão. A gente está programando um encontro para maio do ano que vem, a gente vai tentar reunir o máximo de pessoas para poder fazer em Brasília mesmo, enquanto servimos, e quem sabe de repente surge a ideia de a gente até participar dessa moto. Eu acho que hoje, pelo nosso peso, não sei se vai dar certo não. Talvez uns 5 ou 6 subindo na moto, né? Mas os 40... Não convide eu e o Eduardo, porque nós também não podemos, por ordem dos nossos cardiologistas, né, Eduardo? Não podemos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, extrapolando um pouquinho o tempo, passou um pouquinho, mas no próximo bloco a gente compensa. Você está assistindo Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia.